Nesse início de trabalho eu sempre tenho uma fala que eu dedico às equipes da importância do trabalho. E aquele que trabalha é aquele que fica qualificado, observando assim a vida de um tio, a vida de um avô, a vida de uma pessoa que a gente sempre teve o contato com ela. A importância daquela pessoa foi pelo trabalho que ela teve o movimento. Com isso ela foi puxando mesmo os seus descendentes, os seus amigos pelo esforço, encontrava-se com um, com outro. A fala era sempre sobre o trabalho. Na nossa equipe nós temos essa importância. O nosso trabalho dá esta condição de puxando um, de puxando o outro, e tem também aquela satisfação interna de pertencer à equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Simbolismo no Destino Humano. Cada um tem que observar que todo instante ele está fazendo o seu destino, ou um destino bom ou um destino que ele vai ter que colher. Se vai ser bom, ele vai colher coisas boas. Aquele que tem sempre o costume de plantar coisas boas, e esse plantio ele sempre vai colher coisas boas. Conhecendo uma, conhecendo outra pessoa que tem um familiar que sempre planta coisa boa no seu jeito, na sua maneira, do seu jeito que trabalha, com o seu posicionamento, aquela segurança, aquele familiar ele está sempre recebendo uma visita. Conhecidos que vão vê-lo, fala-se que aquele homem é muito firme, muito definido. E essa firmeza a pessoa precisa de fazer uma diferença, porque tem a firmeza com bondade e tem o jeito também que a pessoa atua sem a bondade. Aquele que atua sem a bondade, com aquela firmeza sem a bondade, ele não se encontra acompanhado com outras pessoas. Ele é imprevisível. Tendo a bondade, tem esta coisa boa. Tem uma fala que vai surgir sempre que for preciso. O esforço que cada um tem que ter é uma condição interna de ter a firmeza e ter uma determinação interior que possibilita uma grandeza na vida da pessoa. Se a pessoa esforça, é ela que vai ficando qualificada. Na vida interior de uma pessoa, quando tem a firmeza, quando tem a bondade, entra o equilíbrio, entra sempre uma ponderação. O simbolismo no destino humano é uma condição que a pessoa vai colher todo instante. A pessoa que tem a firmeza e que tem a bondade, quando ouve algo que uma pessoa relata para ela, se tem o saber, ela dá o retorno para a pessoa. Se ela não tem o saber, ela fala, eu preciso de estudar. Dentro dela tem esta condição, tem esse equilíbrio, e o destino desta pessoa é um destino bom. Independente de qualquer coisa, ela também possibilita que o seu corpo físico fica com harmonia, e essa harmonia irradia, porque aqueles que convivem com esta pessoa estão sempre falando que quer ter um futuro dessa maneira, e isso ajuda aquela pessoa a ser cuidadosa com ela. E um futuro tem muita importância ter o conhecimento do corpo físico, e esse conhecimento não é uma coisa que a pessoa acha que é superficial. Dentro dela tem que ter aquela condição interna de saber que uma célula dura 22 dias e que uma melhora demora 2 anos, e a pessoa tem que conhecer de alimentos, porque em poucos meses que está fazendo uma substituição de alimentos não quer dizer que teve uma mudança de constituição. Uma melhora é gradual e a pessoa tem que estar com os seus pensamentos ligada nos ensinos. O simbolismo no destino humano é toda uma condição interna na vida da pessoa. Ela tem que fazer esse esforço de ir observando qual é o procedimento que ela precisa de ter para o seu simbolismo,
que ela vai colher amanhã ser uma coisa boa. E o primeiro mandamento tem que estar assim muito presente na vida da pessoa. É muito difícil cumprir qualquer mandamento. Se o primeiro mandamento a pessoa já tem dificuldade em cumpri-lo, porque nós nos encontramos distanciados da luz pelos nossos conceitos, achando assim que colaborando com um filho, colaborando com um pai, com um colega de trabalho, a pessoa se encontra fazendo um ato bom. E uma colaboração tem que ser naquela condição que Jesus trouxe, que é ensinar a pescar, não é dando o peixe. E hoje os nossos conceitos se encontram desta maneira, sempre fazendo com que, facilitando a vida da outra pessoa. Isso não quer dizer evolução. Se eu me tornei qualificado, foi por meu esforço. Se eu tenho um corpo físico que apresenta uma resistência, eu alimentei adequadamente, eu usei com uma ponderação. Eu fui cuidadoso durante toda uma época. Para continuar assim, a minha pessoa é que tem que continuar esforçando. Para a vida interior de uma pessoa, ter uma boa vontade não é suficiente, ela tem que mudar toda a sua frequência. O simbolismo no destino humano é uma condição bem séria, que cada um, todo instante, está colhendo. E ele tem que observar assim que um descuido tem uma consequência. Quando a pessoa está andando de automóvel de um lugar para outro, um instante é suficiente para ter um acontecimento. Um instante. Usando o automóvel, a pessoa sabe que não pode ter um instante de descuido. Simbolismo no destino humano, na vida interior, é da mesma condição. Se a pessoa descuida um instante, é suficiente para ela voltar para trás. Uma fala mal falada, um posicionamento errado, um sentimento errado é suficiente para ela ter muito tempo no futuro para fazer este resgate. Todo instante a pessoa tem que procurar evitar as oportunidades. É para a vida interior dela, o evitar a oportunidade é justamente assim, evitar andar em cima de um fio. Se a pessoa descuida, tem uma consequência. E a vida de uma pessoa não pode ter consequência e ela não pode andar em cima de um fio. Simbolismo no destino humano. Na vida interior de uma pessoa tem muitas coisas assim que cada um tem que começar a observar. Os seus pensamentos e os seus sentimentos. Um ato que a pessoa comete na parte da matéria grosseira, normalmente aquele ato ela já vem cometendo com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. A realização do ato foi uma consequência de um procedimento anterior, um ato que uma pessoa faz de uma maneira precipitada, aquele ato, nas observações, ele tem menos valor do que aquele ato que a pessoa vem fazendo já um estudo sobre como realizá-lo. Todas as coisas que uma pessoa faz, ela colhe na matéria em que ela deu início àquele ato. Se foi no mundo dos pensamentos, a pessoa colhe primeiro no mundo dos pensamentos. Se a pessoa plantou aquilo na matéria grosseira, ela vai colher aquilo na matéria grosseira. Quando a pessoa pensa determinada coisa para um filho, ela quer que aquele filho tenha aquela colheita. E normalmente uma pessoa está sempre pensando para o filho, no conceito dela é sempre de coisa boa. E esta coisa boa normalmente está somente com a bondade. Quando se relaciona com outras pessoas, com um filho, está sempre relacionando com um pensamento que tenha somente uma face, aquela face da bondade, não entra a face da justiça. Cada um sabe assim que no relacionamento tem que entrar as duas, a face da justiça e a face da bondade. Se o pai está atuando com um filho somente na condição da bondade, aquele filho entra na condição de ter o direito e de ter o merecimento. Isso
para aquele filho entra no processo de conveniente, e aquele pai vai ter que colher aquilo que ele fez, aquilo que ele apoiou, aquilo que ele incentivou. Cada um tem que observar que ele tem que fazer muito esforço para melhorar o seu destino. Com o seu entendimento, entendendo os ensinos, ele vai fazer esse esforço de uma maneira de mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar e o seu jeito de posicionar. Com essa mudança interior, o seu ambiente de matéria fina, o seu ambiente de pensamentos fica com uma clareza, entra aquela condição do amor com a justiça. E aquilo que ele fez num período anterior, ele vai ter que colher. Porque independente de como foi plantado, a pessoa sempre vai colher aquilo que foi plantado. A importância de ter o conhecimento dos ensinos, fazer o esforço em resgatar o período anterior é da importância para a pessoa. Com essa mudança interna, o seu ambiente ficando mais claro, quando vem o período dos resgates das situações difíceis que a pessoa terá que colher, aquelas influências ruins não vai prejudicá-lo. Todo o ambiente em sua volta se encontra numa condição de claro, de definido, de seguro, e aquelas influências ruins não tem como penetrar, tende a serem desfeitas. Teve uma mudança interior na vida daquela pessoa que entra naquela condição da lei do resgate simbólico. Uma ou outra pessoa, observando as grandezas que acontecem na sua própria vida, vai confirmando as grandezas e os resgates simbólicos que a pessoa vai tendo. A própria pessoa é que tem que fazer esta condição de ter um resgate simbólico. Facilita muito a vida daquela pessoa que entrou nesta condição. Independente de qualquer época na vida da pessoa, ela terá que colher. Para a colheita ser uma colheita que traga uma condição de simbolismo, a pessoa tem que ter tido a transformação interior. E essa transformação é conhecendo os ensinos, tendo aquela condição de elevar-se dentro da pessoa. Observando assim uma pessoa que trabalha numa empresa, que tem muitos colegas de trabalho, e aquela pessoa tem o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, tem um relacionamento com esses colegas, um relacionamento social, um relacionamento cordial. Quando tem um aprofundamento no relacionamento, sempre tem uma consequência. As pessoas têm um amigo, têm outro amigo, já são conhecidos há muitos anos, que pretendem ter uma empresa e trabalharem juntos. Com poucos anos que se encontram trabalhando juntos, há um rompimento de amizade. A influência do trabalho faz com que aqueles vínculos de conhecido, de amizade, diminuem e aquelas pessoas tendem a distanciar. Se uma pessoa tem vontade de manter uma amizade com aquele que ela sente bem, ela deve de evitar em trabalhar com aquela pessoa para não perder aquela amizade. Dificulta muito a vida de uma pessoa que tem um conhecido há muito tempo e que tem uma simpatia, que tem uma confiança e que no futuro perde aquela confiança. Cada um tem que observar assim que uma facilidade que apresenta, precisa de ver se essa facilidade vai ser duradoura ou somente para um período. Todas as coisas na vida de uma pessoa, para ela construir um destino bom, ela tem que ir observando assim que ela tem que ser duradoura. Se ela planta uma árvore, não adianta ela querer que aquela árvore torna-se resistente. Ela tem que primeiro possibilitar que aquela árvore fique firme no solo. Para a pessoa ter a convicção com os seus ensinos e fazer o seu resgate do seu destino, ela tem que estar convicta com ela mesma, com os ensinos. Para ter esta convicção, assemelha-se àquela árvore
tem que dar a condição necessária para aquela árvore poder ficar fortalecida. A pessoa é a mesma coisa, ela tem que usar o seu tempo do repouso e dedicando todo o instante que ela tem, conhecendo os ensinos e observando assim que todos os ensinos apresentam uma simplicidade e uma coisa que apresenta uma dificuldade, normalmente não tem a clareza. Para a criança iniciar na vida, todas as coisas para ela teve que ter a simplicidade. Uma mãe, outra mãe, que teve a facilidade em iniciar aqueles filhos no dia a dia, com as responsabilidades, aqueles filhos sempre são gratos àquela mãe, àquele pai, por esse processo da iniciação na simplicidade da vida, da importância. Serão aqueles filhos que se tornarão qualificados, que terão a paciência de transmitir a simplicidade durante a sua vida. Simbolismo no destino humano. O conhecer as leis da criação tem a importância que a vida da pessoa passa a ter uma ascensão interna. E essa ascensão vai facilitar para a vida da pessoa ter a possibilidade de fazer os resgates de uma maneira simbólica. Tudo o que aconteceu na vida de uma pessoa, ela se encontrava com uma referência, com a condição interna de melhorar a sua vida interior, de compreender os ensinos, as coisas que aconteceram dos seus atos, dos seus pensamentos num período anterior, mantém-se naquela condição para ela ter o resgate. E ela tendo a mudança interna, os resgates acontecerão de uma forma simbólica. Tem esta condição na vida de uma pessoa, no seu dia a dia, apresenta muitos quadros importantes para ela. É um resgate simbólico e ela está recebendo como se fosse um presente. Isso tem esta importância dos fatos que acontecem na vida de cada um. Mas tem também uma coisa assim bem séria. Se a pessoa fez o esforço em melhorar, ela começa a fazer os resgates simbólicos. Ela passa por uma situação, o desfecho naquela situação é bom. Se ela volta para o nível anterior, ela continua tendo os resgates. Num período anterior, as coisas que aconteciam para ela eram sempre coisas boas e ela ficava feliz. Agora, no período em que ela se encontra, as coisas acontecem de uma maneira que vai fazendo um processo de ter uma tristeza dentro, de ter uma insegurança. Ela desceu um degrau. Ela manteve dentro dela, na condição anterior, ela voltou na condição interna de descer um degrau. E ela tem que colher, porque aquilo que uma pessoa planta, ela colhe. E na lei da criação é dessa maneira. Aquilo que semeias, hás de colher, independente da época que a pessoa se encontra. Tem muitas coisas importantes porque durante um período que a pessoa se encontra esforçando em ter uma melhora dentro dela, em ver a diferença que existe em somente ter o amor, em somente ter a justiça, mas fazendo uma interligação, as coisas para ela melhoram. Se ela só tem a justiça, falta a ela a bondade. Quando uma pessoa dirige a ela pedindo uma orientação, ela entra com a justiça, ela entra naquela condição de não ter a bondade dentro. E se num relacionamento falta a bondade, faltou todas as coisas. Se uma pessoa pode ter todas as coisas para a sua vida exterior, mas se dentro dela faltou o amor, ela fica como um metal que não tem som. Ela fica uma coisa fria. Isso para a vida daquela pessoa não é bom. O amor tem que andar junto com a verdade, tem que andar junto com a justiça. É um equilíbrio.
O simbolismo no destino humano é esta condição. Não é facilitando as coisas para as pessoas, mas possibilitando que a pessoa tenha a condição de ter. Cada um tem que fazer esta observação de melhorar dentro dele, de ter a possibilidade de ter um resgate de uma forma simbólica. E se a pessoa não faz esse esforço, independente de qualquer coisa, ela terá que fazer os resgates. Os resgates na vida interior de uma pessoa, que a vida interior está ligada com um mundo de matéria fina. Isso independente do lugar onde a pessoa tem a moradia, ela fica insegura, independente de como ela tem a sua habitação, ela fica sem a condição do repouso que o corpo necessita. Ela tem um dia que tem os seus afazeres, mas à medida em que vai aproximando o entardecer, dentro dela vai ficando insegura. É a condição que ela planta todos os dias, e o mundo de matéria fina é aquele mundo que a pessoa, quando coloca o corpo para o repouso, ela vai para aquele mundo. Aquilo que ela tem medo de ir para aquele mundo é porque ela plantou, e ela terá que colher naquele mundo. Entrar na lei da graça, entrar na lei do resgate simbólico, é somente estudando o livro Na Luz da Verdade e esforçando para viver de acordo. E a pessoa precisa de lembrar que não é uma teoria, ela tem que trazer aqueles ensinos para o seu dia a dia. Os ensinos é que vêm fazer parte na vida interior da pessoa. Ela terá que ter a condição de conhecer e viver de acordo. Simbolismo no destino humano. Cada um tem que observar assim qual é o procedimento que ele precisa de fazer para ter um destino melhor. No caso do corpo físico, fica fácil de observar se a pessoa está esforçando em ter uma saúde, em melhorar, ela vai vendo assim que toda uma referência externa são referências relativas. Para ela ter uma condição interna de ter o seu corpo físico sadio, a referência tem que ser dela. É ela mesma é que tem que ter o zelo, ela que tem que ter o conhecimento dos alimentos, e ela tem que ir fazendo esta observação. Quando apresenta uma disfunção no corpo físico de uma pessoa, ela muitas vezes tem uma mudança muito acentuada com aquilo que apresentou no seu corpo. Durante um longo tempo vai cultivando a mudança que ela teve, mas se ela descuida com aquela mudança que era para benefício do seu corpo, aquela disfunção que apresentou num período anterior, independente da quantidade de anos que a pessoa já viveu sobre a Terra, aquela limitação física tende a apresentar. É a própria pessoa que tem que observar que o descuido que ela passou a ter com o seu corpo físico, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, voltam. Se uma pessoa analisa num período anterior, quando ela fez um esforço em ter uma promoção na empresa em que ela trabalha, o critério que ela utilizava, a maneira que ela fazia, possibilitou a ela ter aquela promoção. Durante um período ela continuou tendo aquele grau dentro daquela empresa. Num período seguinte ela descuida, ela vai descendo aquela condição que ela tinha também. E o descer também está relacionado com a memória da pessoa. Há um atrofiamento na memória da pessoa. A pessoa esquece itens. Com isso ela perde aquele grau que ela conseguiu. A saúde de uma pessoa não é somente a condição física, é a condição que a pessoa tem na memória, é a condição que a pessoa tem na compreensão, no relacionamento com as outras pessoas. A pessoa compreende as fases, assim como um tutor
uma mãe, compreende as fases em que apresenta aqueles filhos no período do seu desenvolvimento e ela vai respeitando aqueles filhos naquele período em que eles se encontram. Ela espera a condição de ter o amadurecimento. Se tem um descuido e um dos filhos descem, ela fica preocupada com aquele filho, mas analisando assim a vida interior, ela fica preocupada com ela mesma. Quando ela percebeu, aquele filho teve o processo de descer o degrau. Na vida física de uma pessoa, com a saúde da pessoa, é da mesma maneira. Se a pessoa descuida, a condição dela, daquelas células que tinha anteriormente a condição de apresentar a desarmonia, volta. É a própria pessoa que tem que ficar vigilante com ela o tempo todo. Quando uma pessoa tem muitos afazeres, ela fala assim que ela tem vontade de descansar. Conhecendo uma ou outra pessoa que num período anterior passou por situação assim, que sempre falava que tinha uma vontade de descansar, num período seguinte aquela pessoa descansou. E descansou mesmo porque ela parou de ter aquelas importâncias, de ter aquelas funções e ela entrou num processo de rigidez com o seu corpo físico. O destino de uma pessoa é todo instante ela ir observando a possibilidade dela ter o movimento, de ter a condição, de ter as funções. Quando uma pessoa está muito cansada, a primeira coisa que ela precisa de fazer antes do repouso é observar os seus pensamentos. Ela se encontra ligada com as forças da criação. Tanto é verdade que ela pensa em uma determinada pessoa e aquela pessoa comunica-se com ela. Ela pensa em ter um passeio, um período depois ela realiza aquele passeio. Quando a pessoa se encontra cansada, a maneira que ela precisa de ter é o jeito de pensar na hora do repouso, possibilitando que o seu corpo tenha a recomposição orgânica. Não é a quantidade do repouso que vai possibilitar uma recomposição orgânica. O jeito que ela vai atuar com o seu destino na hora em que ela vai colocar o corpo para o repouso. A pessoa precisa de estar bem presente com ela mesma todo instante da sua vida. Todo instante ela vai colher aquilo que ela plantou numa condição anterior. A saúde do corpo físico é a vida inteira a pessoa observando-se como ela se encontra. Se ela tem um descuido, tende a voltar à condição anterior. E isso é bem fácil de observar, que é o caso daquele funcionário. O esforço que ele fez num período anterior para ter aquela promoção e agora perde a promoção. Houve um descuido e esse descuido traz para a pessoa uma consequência. O simbolismo no destino humano é uma condição interna. Todo instante a pessoa está plantando e todo instante a pessoa se encontra colhendo. E é a vida inteira de uma pessoa, o esforço que ela precisa de fazer para ter um destino melhor. Tem muita importância para a pessoa poder sempre contar com o seu corpo e sempre ter um saber no relacionamento, ter sempre um conhecimento que vai facilitar a sua vida de saúde física, a sua vida de matéria fina. E a saúde física e a saúde de matéria fina está relacionado a ter o conhecimento dos ensinos. A pessoa, no instante em que ela vai receber o alimento, com o conhecimento dos ensinos, ela melhora a qualidade daquele alimento. A qualidade que uma mãe faz no preparo daquele alimento, aquela criança fica muito feliz. E um ou outro adulto que tem a oportunidade fica feliz em receber aquele alimento. O simbolismo no destino humano é todo instante a pessoa planta e ela precisa de plantar coisas boas para no instante seguinte ela estar colhendo coisas boas.